De apresentar A Voz do Brasil. Você ouve agora na Rádio América, Em Família, a formação humana e espiritual para o seu relacionamento familiar. Em Família, construindo a civilização do amor. 20 horas, hora de começar o programa Em Família aqui na Rádio América, AM 1410, uma canção nova em sua vida. Boa noite, boa noite, boa noite. Peço permissão para entrar na sua casa. Eu sou o Rodrigo Ramos, da Comunidade Católica Sagrada Família, e com muita alegria apresento mais um programa Em Família. Hoje comigo nas redes sociais, a Gabriela. Bem-vinda, Gabi, pela primeira vez conosco. Que bom que você está aqui. No telefone, minha irmã Caroline. Na técnica, ele sempre aqui, Veronese. E na locução comigo, ele que há muito tempo não vinha, estava viajando. Mauro da Conceição. Boa noite, Mauro. Boa noite. É uma alegria estar de novo com você, meu irmão, minha irmã, visitando novamente esse programa. É a nossa casa, é a tua casa. Lembrando que todas as terças, todas as quintas, todas as sextas-feiras, das 20 às 21 horas, nós temos um encontro marcado em família. Em família. O Mauro esteve viajando pela Europa fora. O rapaz é chique, viu? Você pensa que aqui Deus é providente na Sagrada Família, né? O Mauro uma hora vai partilhar conosco um pouco mais dessa viagem, essa peregrinação. Que bom que você está de volta, viu? Obrigado. Feliz de tê-lo novamente. E você? Quer participar do programa de hoje? Então participe ligando. É verdade. Caroline está lá no telefone hoje. 2039-1410. 2039-1410. Transforme a sua sexta-feira num dia muito mais feliz participando do Em Família. Vamos de música. Daqui a pouco a gente volta. Comunidade Recado, Te Elegi. Coisas que os olhos não viram, que o coração jamais imaginou. Tais são os bens que tens preparados para mim, e tudo deixei te seguir e considerei nada comparado ao muito que há em ti. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder sua alma? Em tesouros passageiros que ferrugem ou traça os podem consumir. Te elegi como minha riqueza, em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Te elegi como minha riqueza, em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação.
coisas que os olhos não viram, que o coração jamais imaginou. São os bens que tens preparados pra mim, que tudo deixei te seguir, que considerei nada comparado ao muito que há em ti. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder sua em tesouros passageiros que ferrugem ou traças os podem consumir. Te elegi como minha riqueza, em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Eu te elegi como minha riqueza, em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Em Família. É a promoção Canção Nova na sua casa. Já pensou você receber em sua casa o Padre Adriano Zandoná, levando uma linda imagem de Nossa Senhora das Graças? Pois é, você que é sócio do Clube da Evangelização e ligar aqui na América respondendo por que você se associou à Canção Nova, concorre a uma visita no Clube da Evangelização com a presença de Padre Adriano abençoando a sua casa. É só participar pelo 2039-1410 e dizendo por que você se associou. O sorteio será no dia 24 de novembro e a visita no dia 27, dia de Nossa Senhora das Graças. Mas não esqueça, quem ganhar tem que ter feito a doação do mês. Neste mês de novembro, a Canção Nova quer ir à sua casa. Em Família. E é isso aí. Você também pode ligar para nós no 2039-1410 e participar do nosso programa. Se estiver fora de São Paulo, ligue 0 operadora 11 2039-1410. Deixe conosco a sua intenção de oração para o nosso último bloco do programa. E também você pode participar ao vivo, fazendo a sua programa, interagindo conosco, tirando as suas dúvidas. Eu não sei o que você está fazendo agora, você está fazendo o seu lanche, o seu jantar, mas participe, interaja, esteja conosco em família. Também pelas redes sociais, Twitter, @Contato Sagrada. Também escute a nossa rádio pela internet, é verdade. Você que tem internet em casa, todo mundo tem, não é? Acesse blog.cançãonova.com/América. Você, além de ouvir, você nos vê ao vivo aqui no estúdio em São Paulo. Inclusive, agora vamos dar um tchauzinho pra você na nossa câmera. Tá vendo que legal? Tudo isso pra gente ficar bem próximo de você, entrar na sua casa com todo o carinho, com todo o respeito, para que sejamos famílias melhores. Eis o nosso objetivo. Participe do nosso programa, entre. A casa é sua. 20 horas. Escola de Família. 20 horas, 9 minutos. Vamos para a Escola de Família. Muito bom hoje o programa, viu? O Mauro trouxe algo muito importante. Eu tenho certeza que você vai gostar do tema de hoje. O tema de hoje fala de algo que todos nós temos, né, Mauro? Sim. Que é vocação. Todo mundo tem uma vocação, não é? Sim, todo mundo tem um chamado. Todo mundo tem um chamado. Vamos entender um pouco melhor sobre a questão da vocação?
que nós queremos falar hoje da vocação dos nossos filhos. É o tema da Escola de Família de hoje. Todos nós temos uma vocação, e que se desdobra da primeira vocação legítima e digna, oriunda lá do batismo. Todos somos filhos de Deus, pela graça da filiação que recebemos pelo sacramento. Todas as outras vocações, sacerdócio, laicato, vida religiosa, nascem e se tornam fecundas quando entendemos e tomamos posse de nossa primeira vocação. Qual é? Ser filhos de Deus. Pois só entendendo e fazendo a experiência dos filhos de Deus, poderemos realizar com plenitude a vocação que o próprio Deus escolheu para nós. Precisamos, antes de querer descobrir a nossa vocação, seja matrimônio, sacerdócio, vida celibatária, ou até mesmo vivemos uma nova forma de consagração dentro das novas comunidades, como vivi eu, o Mauro, as meninas aqui, nós precisamos assumir a nossa condição de filhos, para assim, então, cumprir a nossa missão vocacional de filho. Porque se não assumirmos essa condição, meus queridos, a nossa vocação se esvazia do que seria o mais essencial para a plenitude. Aquilo que deve ser antes mesmo do que chamamos e do que achamos que somos, que na verdade o que realmente importa é que nós sejamos filhos de Deus. Entendeu então? A nossa primeira vocação, filhos de Deus. Na palavra de Deus, Romanos 8,15. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão, para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Tudo isso para te explicar sobre vocação. O assunto da escola de hoje, então, é vocação. E com a ajuda do Espírito Santo, queremos falar sobre as vocações dos nossos filhos. Não é isso, Mauro? Sim. E por que surgiu esse tema, né? Nós vamos falar não apenas a questão da vocação ao chamado dentro da igreja, a uma vocação sacerdotal, uma vocação religiosa, que nós também não podemos deixar de abordar para os nossos filhos. Mas principalmente, estamos praticamente numa época agora de vestibular, e surgiu o nosso coração, poxa, época de vestibular, o que mais angustia os nossos filhos e nós que já passamos por isso? O que eu vou ser? Qual a minha escolha? Aquela perguntinha que eu vou ser quando crescer. Cresceu. Sim. E agora precisa decidir o que vai ser, né, Mauro? E o medo de dar um passo numa direção e errar. Sim. Então, nós pais não podemos abdicar do nosso papel. E foi muito belo porque eu quero ler um trechinho aqui de uma carta que o Papa fez, um comentário, aliás, sobre o papel dos pais na vocação dos filhos. Isto foi em 2009, mas ele continua atual. O Papa fala o quê? Quando os cônjuges se dedicam generosamente à educação dos filhos, guiando-os e orientando-os no descobrimento do plano do amor de Deus, preparam este fértil terreno espiritual, no qual florescem e amadurecem as vocações ao sacerdócio e à vida consagrada. Da mesma maneira, nós temos de preparar o coração dos nossos filhos para o sacerdócio, para a vida consagrada, mas os nossos filhos, além disso, eles também têm um chamado a uma profissão, um chamado numa escolha, seja na medicina. Nós temos Santa Giana Beretta Molla, que foi médica e santa. Nós temos Luiz Zélia Martin, beatos, Luiz Martin, relojoeiro, joalheiro, Zélia Martin, empresária. Como que nós vamos soltar os nossos filhos? E nessas horas, Mauro, geralmente nós pais ficamos numa posição difícil. Sim. Né? Porque temos os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que a vida nos ensinou, os desejos para os nossos filhos. E ao mesmo tempo temos os nossos filhos, que são indivíduos, assim, particulares, eles têm uma missão específica. Como lidar com isso, Mauro? Eu sei que hoje você tem 3 filhos em idades diferentes, mas a Laís com 20 e o André com 18, né? 17, faz 18 de março. Eles estão vivendo exatamente esse momento. O que você fala pra gente? Qual que é a postura do pai nesse momento, Mauro? A postura do pai, outro dia eu partilhava com um jovem referente a isso. Vamos olhar, falava para ele, o que os nossos pais fizeram. Coletar o que é de bom em algumas áreas para nós, o que não é de bom. Eu tive um direcionamento assim não muito forte com relação à escolha de profissão. Eu fui criado, por exemplo, para escolher algo que me sustentasse.
e a segurança da carteira assinada, da carteira profissional assinada dentro de uma empresa. Com certeza muitos ouvintes também passam por isso. Sim. E nós corremos um risco, muitas vezes, de projetar nos nossos filhos essa mesma busca de segurança. Exatamente. Eu não estou dizendo aqui para você que nos ouve na tua casa que é ruim ter carteira assinada, que é ruim ter um emprego fixo. Eu estou há 22 anos na mesma empresa, né? Mas para os meus filhos eu sempre tenho tentado direcionar o seguinte, sentirem a liberdade de fazer a escolha. A Laís hoje ela faz administração de empresas, preparando um caminho, nós partilhamos sobre isso. Ela quer ter uma direção provavelmente para a área de marketing e atua nisso. O André, ele quer fazer vestibular agora para publicidade, para marketing, mas eu sempre falei para eles o seguinte, tenho tentado partilhar no seguinte sentido: olha, se não for esse caminho, depois tente se direcionar para outro. Não ter medo de fazer opção. E não ter medo de, às vezes, retomar a direção. Porque a pior condição é eu achar que essa é a escolha definitiva, e você pode ler algumas matérias de diversos sites de orientação profissional. Se não deu certo, volte e vá para outro rumo. Só não espere você fazer 5, 6 anos de faculdade, às vezes na frustração, para depois você falar, não é isso que eu queria. É verdade. Tá vendo que importante? O programa de hoje traz o tema vocação dos nossos filhos. E a sua participação pode deixar o programa ainda melhor. Participe, ligue 2039-1410. Queremos ouvir. Você teve uma experiência forte sobre a vocação dos seus filhos? Você já está passando por esse momento, como o Mauro testemunhou? Ligue, participe, dê o seu testemunho. Inclusive, se quiser, ao vivo, fazer uma pergunta, né, eu Mauro? acho que era muito importante isso, porque o que nós estamos falando aqui não é uma verdade absoluta. Exato. Né? O que eu estou partilhando é algo que no coração de pai, e eu e minha esposa, Sandra, nós tentamos acertar. Exato. Então, esse programa é em família. O objetivo específico de hoje é ser escola de família, mas uma escola de família que interaja. Então você que está nas redes sociais, você que está no Facebook nos acompanhando, no nossa fanpage Comunidade Católica Sagrada Família, ou pelo Twitter, @Contato Sagrada Família, participe conosco. Como tem sido com você na tua casa? Muito legal, vai ser muito bom, porque assim a diversidade traz para o nosso programa uma qualidade maior. Nós queremos ser família com você hoje, ouvintes da Rádio América AM 1410. Nós vamos para mais uma música rapidinho, daqui a pouquinho nós voltamos, ok? O tema de hoje, a vocação dos nossos filhos. Espera a sua participação. Qual que é a música agora, Mauro? Nós também, e vamos ouvir agora Tempo de Colheita, com Eliana Ribeiro. Vamos semear para poder colher. Os que plantam sementes entre lágrimas ceifarão alegria. Os que plantam sementes entre lágrimas
em família. Quinta-feira de adoração. Um dia especial em toda a igreja, no qual o coração dos fiéis se volta a Jesus sacramentado. Venha louvar e bendizer o nome do Senhor na Canção Nova aqui de São Paulo. Dia 29 de novembro, quinta-feira de adoração com Salete Ferreira. Restaura minha casa, Senhor. Momentos de oração, pregação, adoração e atendimento de oração em Santa Missa. Na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré, 355, Liberdade, São Paulo, próximo ao metrô São Joaquim. Informações 0 operadora 11 3382 9800 ou eventossp@cançãonova.com. Em família. 20 horas, 21 minutos. Você ligado no programa Em Família, ó, acabamos de postar uma enquete no Facebook. Como? Lá no nosso Facebook. Ainda não curtiu? Ah, não, que isso. Acesse aí agora mesmo, Comunidade Católica Sagrada Família. Lá a Gabi acabou de postar uma enquete e eu quero saber a sua opinião. Você já conversou com o seu filho sobre a vocação dele? Lá tem a resposta: sim, com frequência, nunca ou raramente. Quero saber a sua opinião. Participe do programa Em Família, assim o programa fica cada vez melhor, não é verdade, Mauro? Com certeza. Aguardamos a tua resposta, aguardamos a tua participação. E para a gente começar retomando um pouquinho esse assunto sobre escolha profissional, sobre vocação, vamos contar um pouquinho, sempre nós usamos como modelo a vida dos santos. É muito boa, e sinal. O que é mais belo, além da vida dos santos, é quando nós lemos a vida destes santos, a atitude dos pais deles. Então, nós falamos no início do programa sobre Santa Giana Beretta-Molla, que foi médica obstetra, né? E Santa Giana, no livro sobre a vida dela, há uma memória muito clara sobre o papel dos pais dela na escolha das profissões. Eles eram mais irmãos, eu não lembro quanto, acho que eram mais 3 ou 4 irmãos. E há uma frase que me marcou muito quando eu li sobre isso, porque falava assim: papai e mamãe sempre fizeram questão que os seus filhos tivessem uma profissão, não para que buscassem as glórias do mundo, mas para que pudessem melhor servir ao próximo. Então, eu acho que nós também devemos trazer essa questão para os nossos filhos. Como que temos direcionado a escolha da profissão dos nossos filhos? Apenas com um olhar, um foco na renda, no salário? Apenas com foco na questão de acumular a riqueza? Porque o que nós estamos colocando em primeiro lugar? A vocação, o papel do filho na igreja, em que momento colocamos a escolha da profissão? Porque muitas vezes a gente vê, quando os nossos filhos começam para o vestibular, um dilema. Eu vivi muito isso na época de meu grupo de jovens. Quantos amigos, amigas e grupo de jovens chegavam à época de vestibular, se afastavam completamente das atividades dentro da igreja, falando que tinham de ter o foco agora na carreira, na profissão. Sim. E nós sempre falamos, né, Rodrigo, que o primeiro lugar o reino. E tudo ter mais acréscimo. Será acrescentado. Interessante você falar isso, Mauro, porque eu pesquisando sobre o nosso assunto de hoje, eu trouxe um pouco das virtudes dos nossos filhos. E às vezes você pode estar pensando, mas o que isso tem a ver com vocação? Tudo. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a identificar quais são as potencialidades. Sim. Você usa sempre esse termo, né? Sim. O que ele faz bem. E às vezes ele vai crescendo, desenvolvendo coisas tão importantes que nem ele mesmo percebe. E no momento da escolha da profissão, nós que somos pais, educadores, porque a educação começa na família, precisamos ajudar, exaltando aquilo. Filho, olha, você faz isso bem. Filho, você já percebeu que isso você faz legal? Porque talvez seja aí um dom natural de uma vocação, não é verdade, Mauro? Sim, e essa observação é importante. É muito importante. E para olhar isso, Rodrigo, é necessário que eu esteja próximo do filho. Amando. Que eu observe, amando, olhando, observando os dons, né? Os dons, você está falando das virtudes, né? As virtudes e as fraquezas também. Também.
Por exemplo, um filho que tenha dificuldades no raciocínio lógico, talvez uma área de exatas vai ser algo mais complicado. Talvez seja até um desafio para ele lançar como algo como um desafio, mas nós como pais e educadores, os primeiros educadores, né, nós precisamos ter esse acompanhamento de perto. Eu até trouxe um trechinho aqui do David Isaacs, que falava sobre a formar os filhos nas virtudes. Os pais sendo os primeiros educadores de seus filhos e convivendo com eles na instituição natural que é a família, devem atender na educação o que lhe é connatural. Aí eu fui buscar lá, connatural é congênito, né? Sim. Que nasce com o indivíduo. Concretamente, se trata de atender ao desenvolvimento dos hábitos bons, que são as virtudes humanas. Olha que legal. Eu preciso ajudar o meu filho a perceber quais são as virtudes, o que naturalmente Deus deu a ele como graça. Sim, e essa escolha das virtudes, ela está muito ligado à escolha da profissão. Porque o seu filho, nada pode ter vetado a ele. Então, não quero um filho político, não quero um filho policial. Todas as profissões têm seus valores. Exatamente. E às vezes algumas profissões precisam de santidade, de exemplos de santidade com esses valores. Beleza, vamos para o intervalo então, Mauro. Eu continuo pedindo para você participar da nossa enquete no Facebook. Daqui a pouquinho voltamos para o Mauro continuar com o que ele tem escrito, preparado para você. Você já conversou com o seu filho sobre a vocação dele? Sim, com frequência você conversa? Nunca ou raramente? Responde aí nas redes sociais, a fanpage no Facebook, Comunidade Católica Sagrada Família, também no Twitter, @Contato Sagrado, também ligue, né? Isso, nosso ligue para nós, 2039 1410, ou fora de São Paulo, 0 operadora 11 2039 1410. 20 horas, 27 minutos, vamos para um rápido intervalo, não saia daí, já voltamos. Até mais. Estamos apresentando Em Família. Rádio América, AM 1410. Uma canção nova em sua vida. Daqui a pouco na Rádio América você vai ouvir O coração do meu Jesus descansará meu corpo. música católica de qualidade. Você ouve aqui. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. Eu poderia ter tido uma solução acertada, sim. Continuar na minha família, viver no meu trabalho, levar uma vida cristã. Eu sempre fui um jovem bom. Na verdade, eu sempre fui um bom rapaz. Mas nada além disso. O que é muito triste, porque isso significa mediocridade. Então, não tenhamos medo de dizer, a exemplo de José do Egito e a exemplo do nosso glorioso São José, Deus tem solução para tudo. Você tem coragem de dizer isso? Porque ninguém está aqui para brincar, não. Você não está aqui para brincar. E eu não posso de forma nenhuma minimizar nem um tiquinho a grandiosidade do plano que Deus tem para você. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. Na Rádio América você fica bem informado sobre os principais assuntos que marcam São Paulo, o Brasil e o mundo durante nossa programação. Mais uma edição das notícias da última hora. A estimativa da inflação para este ano teve mais uma pequena alta. Nas 24 horas do dia você pode interagir de onde estiver. Pelo Twitter, @AméricaCN, ou pelo Facebook, Rádio América Canção Nova. Além disso, você participa ao vivo pelo 2039 1410. Aqui você interage a todo tempo. Continue ligado em nossa programação. E se alguém perguntar que rádio você ouve, eu escuto a Rádio América. Estamos na segunda semana do projeto Dai-me Almas. Segunda semana de novembro. E é para evangelizar ainda mais pessoas que você está sendo chamado agora. E isso não é à toa, pois quem o está chamando é Deus. Você que é sócio evangelizador, faça a opção pelo débito automático. É a maneira mais fácil e prática, diante da correria do dia a dia. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. O 100% depende de você.
nós vamos estar acompanhados pela Rádio América, no carro, no trabalho, você vai estar sempre bem acompanhado. É importantíssimo que a Canção Nova esteja junto de você e também que você esteja junto da Canção Nova, ajudando e evangelizando com a gente. Promoção Casa Nova, Canção Nova e muito mais. O amor nos leva a fazer parte. Adquira o DVD Amar-se para Amar. Assim você evangeliza, ajuda a Canção Nova e acumula chances de ganhar. São casas e muitos prêmios. Participe em novembro. Saiba mais sobre a promoção. Acesse www.casanovacançãonova.com.br. Aqui na América, notícias da última hora. Você confere de hora em hora os principais fatos do dia em São Paulo, no Brasil e no mundo. Na Rádio América. Notícias da última hora. Agilidade e credibilidade com a marca da Rádio América. Rádio América. 20h31. Jornada Mundial da Juventude. Centenas de nacionalidades misturadas, vivendo um forte momento de fé. Brazil, if it's in your home country, you got to show us hospitality, show us how to dance, show us how to play football, and show us how the Spirit of the Lord will work in Brazil and the whole of South America. La próxima Jornada Mundial de la Juventud en el 2013 será en el Rio de Janeiro. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Voltamos a apresentar Em Família. Escola de Família. Muito bem, estamos de volta, retomando o tema vocação dos nossos filhos. Agora invertemos o papel, eu vou deixar o Rodrigo interagir comigo, é o Mauro que está falando com vocês agora. Rodrigo, assuma. Vamos lá, gente. Eu quero ouvir a sua participação. Dou muitos abraços nesse momento, porque no Facebook tá bombando, hein? Reinaldo Rodrigues participou, Júnior Vetrone, Ana Cláudia Napolitano, abraço, Ana. Beijo. Geisa Martins também sempre conosco. Tia Jane, um abraço, Tia Jane. Rosineia Bezerra, Giovana dos Santos, Licinha, Rosimeire, Regina, Leia, Lúcia, Edson, Jusileia, Carolina, Gisele, todos vocês, um grande abraço nosso aqui do programa Em Família. É muito bom tê-los conosco nesse programa que é feito para você. E hoje, com o tema vocação dos nossos filhos, fizemos uma enquete no Facebook. Já tem gente respondendo, Mauro. Que legal. Você já conversou com seu filho sobre a vocação dele? Graças a Deus, as respostas aí, a maioria é sim, com frequência. Um abraço para Gisele Maia, para outras pessoas também que responderam a nossa enquete. E você, Mauro, conversa com frequências com seus filhos? Sobre a profissão, eu quero dar um exemplo, né, muito claro disso. Inclusive, é que agora não sei se dá tempo até da gente mudar a pergunta, mas vou lançar mais uma pergunta para você responder pela fanpage ou até ligar para nós. Será que alguma vez você falou pro teu filho, esta profissão eu não quero você? Eu não quero filho artista, eu não quero filho sambista, eu não quero filho jogador de futebol. Filho padre. Irmã, né? Nada disso. Filha religiosa. Tem algo que você já falou, não quero que meu filho siga por este caminho? Bem, por que eu falo isso, né? O meu filho, uma vez, ele tinha um sonho de adolescente, com os seus 13 anos de idade, de ser jogador de futebol, né? De fazer testes, de rolar em cima disso. E eu tinha observado, eu tive alguns colegas que sonharam o sonho dos filhos. Então, que abdicaram de tudo, de vida, de qualquer tipo de vida social, em função de um sonho do filho. Isso não é ruim, mas eu sempre partilhava para o meu filho o seguinte, olha, se esta for a vontade de Deus para a tua vida, ser jogador de futebol, ele vai abrir portas, sem de que eu tenha de abdicar de todos os fins de semana, do meu tempo na minha vocação, do teu tempo com a igreja. Se isso for o que Deus quer, eu vou ficar feliz. Apesar de não querer um filho milionário. Não tive esse sonho de filho milionário. E até indo um pouquinho para um lado oposto, um pouquinho da história de Dom Bosco. Dom Bosco, quando se ordenou padre. Na época que Dom Bosco se ordenou padre, na Itália era muito normal se tratar o sacerdócio como profissão.
Ou seja, o padre se ordenava, isso está na biografia de Dom Bosco, e muitos falavam, você é professor da aristocracia italiana, eu vou dar aula e vou ganhar um salário alto para isso e viver muito bem a minha vocação. Quando Dom Bosco se ordenou, e foi com muito sacrifício que ele conseguiu pagar os estudos, porque ele estudava de manhã e trabalhava à noite, e nisso ele aprendeu a costurar, trabalhar com couro, várias profissões. A mãe dele virou para ele e falou o seguinte, você está seguindo um chamado. Se você se tornar padre e você enriquecer, esqueça-se que eu sou tua mãe. É algo muito forte. Se você enriquecer, esqueça que eu sou tua mãe. Então, eu acho que nós temos de trabalhar a questão dos valores. Eu queria, Rodrigo, se você permitir, ler um trechinho muito belo de uma carta de Dom Joaquim José Carreira, que é o bispo diocesano, não sei se ainda continua, de Guarulhos. Ele falava numa carta sobre a questão das vocações dos filhos. Onde o prestígio social e a riqueza, o culto ao sucesso e do imediato são valores mais altos do que a doação desinteressada ou espírito de missão e de entrega, não há espaço para a vocação sacerdotal. Se nas famílias não há lugar para a atenção ao outro, para a oração, para o primado de Deus, para ser igreja doméstica, como pode um filho sentir-se interpelado, chamado à consagração no sacerdócio ou na vida religiosa? Na coerência de comportamentos e atitudes dos pais, no amor-doação que forem percebendo, no acolhimento que sentirem pelas opções conscientes que forem fazendo, os filhos vão sendo educados, vão tomando consciência da sua individualidade e do lugar único que Deus tem para eles. O que são pais por vocação, guiam os filhos na descoberta e no amadurecimento da sua própria vocação. Não a impõe. Muito bom, né, Mauro? E a gente percebe que essa questão é uma questão do cotidiano da família. Sim. Não é uma fase específica, não é quando ele tem 17 ou 20, mas desde a infância. De que forma que você conduz as descobertas do seu filho? Quando ele descobre que ele é bom para fazer algo ou que ele é limitado para algo, você tá ali próximo, acompanhando? É também o nosso papel, não é verdade? Isso é um constante. Isso precisa agir no cotidiano, desenvolver os nossos filhos e essas virtudes precisa ser algo do cotidiano. Isso precisa ser planejado intencionalmente. Não nos esquecemos, Rodrigo, que a educação dos nossos filhos não é muito diferente do que o preparo de um bolo, do que o preparo de um prato na cozinha. Você, ao todo tempo que você está preparando aquele prato, separando os ingredientes, que você está colocando aquilo ao forno, a todo momento você tem de estar tendo cuidado. Estou escolhendo os ingredientes melhores? Estou mexendo a massa da maneira correta? Quanto tempo aquilo vai ficar no forno? Então, este olhar constante em cima dos nossos filhos, desde pequeno, o que meu filho se interessa mais, o que meu filho não gosta, onde meu filho manifesta desejo de caminhar, como que eu vou estimular? Isso tanto nos valores, no chamado à santidade, como também no seu chamado, nas suas aptidões para uma profissão, as suas aptidões para um outro chamado, e não necessariamente uma profissão dentro do emprego, mas às vezes seu filho pode ter um chamado a ser empreendedor. E hoje isso nós carecemos. Muito. Muitas vezes por nós termos, como eu tive, uma educação muito conservadora, de buscar uma segurança muito forte no salário, na carteira assinada, eu não tive um estímulo e não tinha uma vocação original também para isso, de me lançar, de ousar no empreender. Hoje o nosso país precisa muito de empreendedores. E será que às vezes eu não preciso estimular isso para o meu filho? Exato. Será que meu filho não tem o chamado a estar criando, a ser patrão? Nós temos Luiz e Elia Martin, sim, que trabalharam nesse sentido. Nós temos inúmeras realidades nas próprias novas comunidades como a nossa, que sobretudo é uma comunidade de aliança, que é isso, né? Nós servimos a este carisma, nós evangelizamos inseridos lá no meio secular, no mundo. Isso é importantíssimo, isso é maravilhoso. Quantas vocações e aptidões Deus não nos dá para que coloquemos a serviço. Lembrando que a vocação é sempre Deus, né, Mauro? Sim. Que chama. O chamado é Ele que faz.
A resposta somos nós que damos. Então nem você pode dar a resposta pelo seu Sim. filho. É ele que sente o chamado. Você pode ajudá-lo. E se eu não trabalho, Rodrigo, esta ousadia no meu filho, também na sua escolha profissional, ele também não vai ser ousado na sua vida espiritual, no seu chamado, a sua vocação dentro da igreja. É como um todo, né? Então, nós não nos lançamos nem na vida de fé, nos chamados que Deus nos faz, porque queremos seguranças. Sim. E não temos, às vezes, respostas claras, nós sabemos disso. É. E também queremos dar uma âncora para os nossos filhos. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo, nossos pais, que nos dê esta liberdade. Essa liberdade de falar para os nossos filhos, vão à frente, fazer como a águia, né? Que é a águia que ensina o filhote a voar como? Pegando do penhasco e lançando o seu filhote para voar e depois buscando e levando de novo. Assim os nossos filhos vão aprender a voar. Você viu que interessante? Gostou do programa de hoje? Olha, participe, a sua participação é importantíssima. Seja pelas redes sociais, no Facebook da Comunidade Católica Sagrada Família, também pelo Twitter, @Contato Sagrada, ou ligando aqui na Rádio América. O telefone, Mauro? 2039-1410. O telefone da Rádio América, AM 1410. Uma canção nova em sua vida. Muito importante o tema de hoje, hein? Espero que tenha te ajudado a meditar um pouquinho sobre essa realidade. Mesmo depois que termine o nosso programa, você pode também entrar em contato conosco, deixando o seu testemunho, que com certeza nós queremos trazer ao vivo para deixar o programa ainda melhor. Daqui a pouquinho nós temos que... Já vamos, né? Daqui a pouquinho não, agora mesmo. Precisamos rezar, colocar tudo no coração sagrado do nosso Senhor. Afinal de contas, não basta as nossas competências ou os nossos métodos. Tudo precisa ser submetido ao Senhor. É hora então de rezarmos conosco aqui no Em Família. Família em oração. A primeira forma de testemunho que suscita vocações é a oração. Quem fala isso para nós é o nosso Papa, Bento XVI. Então não podemos deixar de encerrar esse programa com um tema tão forte, com um tema tão importante, sem orarmos. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que venha estar conosco agora. Fica conosco, Senhor. Que através das ondas deste rádio, através da internet, Senhor, você visite os corações de todos que estão nos ouvindo, os pais, as mães, os filhos também. Pedimos, Jesus, que você caminhe conosco, que você nos ilumine, manda sobre nós, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo. Muitas vezes, Jesus, nós temos medo em relação ao futuro dos nossos filhos. Temos medo, Senhor, que os nossos filhos cometam os mesmos erros. Que às vezes, Senhor Jesus, criem frustrações como nós também passamos por frustrações, Senhor, na escolha da nossa vida profissional. Às vezes, Senhor, o nosso trabalho. Muitas vezes, Senhor Jesus, aqueles nossos medos, as nossas seguranças que buscamos no nosso trabalho, Senhor. Nós encaminhamos isso para os nossos filhos. E acabamos, Senhor Jesus, por criar filhos inseguros. Filhos que têm medo, Senhor, de fazer as suas próprias escolhas. Filhos que têm medo, Senhor Jesus, de fazer escolhas, dar um sim por um caminho. Muitas vezes, Senhor Jesus, talvez fechamos os nossos filhos o chamado, a vocação ao sacerdócio, a vida religiosa, a vida consagrada, Senhor. Vem, Senhor Jesus, conosco nesta noite. Curar o nosso coração de pai, de mãe, dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos de comunidade, dos nossos amigos, Senhor. Curar os medos e as feridas, Senhor. E dar para nós, Senhor Jesus, corações que ousem, Senhor. Corações que não tenham medo de lançar-se em águas mais profundas. Que não tenham medo de levar os nossos filhos, as nossas filhas, Senhor, a dar o seu sim, a fazer as suas escolhas, a ter um olhar amplo, um olhar aberto ao inúmero leque de profissões, ao inúmero leque de vocações, Senhor Jesus, que o mundo nos oferece. Precisamos, Senhor, hoje, de médicos e médicas santos. Precisamos de políticos, Senhor. Precisamos de policiais, Senhor amado. Precisamos de operários.
precisamos de agricultores, Senhor, que exerçam, de empreendedores, de empresários, que busquem a santidade, Senhor Jesus. Como os santos das nossas igrejas, quantos santos, Senhor Jesus, quantos santos que foram lavradores, quantos santos que foram sacerdotes, que foram religiosos, que foram, Senhor Jesus, empresários, médicos, advogados, Senhor Jesus. Quantos cientistas precisamos que tenham fé, Senhor amado. Pesquisadores, Senhor Jesus, que acreditem em Ti, que acreditem no valor da família, no valor do casamento, Senhor Jesus. Que acreditem, Senhor Jesus, que é preciso ter um lugar na igreja, que é possível, Senhor Jesus, ter a profissão, ser profissional de sucesso, Senhor, e ao mesmo tempo ser feliz no seu lugar diante da igreja, nas suas pastorais, Senhor amado. Dentro da igreja, Senhor, quantos médicos que podem ser músicos na igreja, quantos músicos, Senhor, que podem atender oração, Senhor, dar aconselhamento, Senhor amado. Quantos radialistas, Senhor amado, quantos sonoplastas, quantos artistas nós precisamos que tenham fé, Senhor Jesus. Senhor amado, não permita, Senhor Jesus, não permita que limitemos as escolhas dos nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite, sim, nesse dia que o Senhor preparou para nós. Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pais responsáveis, sim, no acompanhamento da vocação dos nossos filhos. Queremos nessa noite te louvar e te bendizer por todas as nossas limitações, mas também por todo o acompanhamento que o Senhor nos dá, por toda a bênção e toda a graça que nos dá quando nos chama a sermos pais e mães. Quantos são os pais e mães nesse momento, Senhor, que escutam a Rádio América, que nos acompanham, que talvez sofrem porque não acompanharam esse processo vocacional dos vossos filhos. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, a partir de hoje tomar uma postura diferente. O programa Em Família quer estar com você, a comunidade Sagrada Família quer estar com você nessa noite, porque assim como você, nós também temos as nossas limitações. Mas hoje o Senhor nos convida, pela graça do louvor, a termos uma nova atitude, um novo comportamento, a gerar na nossa casa, dentro dos nossos lares, um comportamento diferente, junto aos nossos filhos, junto ao chamado nosso mesmo, junto à sua vocação, que talvez não conseguimos acompanhar os filhos, porque nem mesmo damos atenção à nossa vocação. Eu sinto que muitos de nós pais estamos tão preocupados com os filhos, mas lembre-se, a primeira educação é através do testemunho. Se você segue aquilo que Deus tem te chamado, o seu filho vai perceber pelo seu testemunho que vale a pena ser de Deus, que vale a pena seguir um chamado que Deus nos faz. E aí você entende então que não passa tudo pelas tuas mãos. Sim, Jesus. Os teus filhos são de Deus. Pedimos, Senhor, nesse momento, nessa moção do Rodrigo, Senhor, venha curar as nossas feridas, Cura, Senhor. As nossas feridas, Senhor Jesus. Cura todas as nossas elas. Frustrações com as nossas profissões, Senhor. Quantas vezes nós pais, tristes com a escolha, chegamos em casa amargurados, de mau humor, Senhor. O coração fechado, murmurando com relação ao nosso trabalho. E passamos isso para os nossos filhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Vem, Jesus, curar os nossos medos. Às vezes o nosso medo de desemprego, Senhor. E nesse nosso medo, Senhor Jesus, nós passamos para os nossos filhos uma insegurança imensa. Colocamos nossos filhos, Senhor Jesus, verdadeiros pesos nos ombros deles, Senhor amado. Cura, Jesus. Pedimos, Senhor, que você visite também esses nossos irmãos, Senhor Jesus, que estão conosco nas redes sociais nesse momento, Senhor. Visita, Senhor, que estão ouvindo isso, às vezes se lembrando, Senhor, de um tio, de um pai. Isto aconteceu comigo. Eu fiz isto com meu filho, eu estou passando isto agora, Jesus. Bendito e louvado seja, Senhor, por todos esses que acompanham nas redes sociais, Twitter, Facebook, Senhor. Todos os ouvintes da Rádio América, pedimos uma efusão do Espírito Santo sobre todos vocês ouvintes do programa Em Família, da programação da Rádio América. Lembrando que essa rádio é uma canção nova para a sua vida, que junto com o nosso carisma de resgate da família, nós nos unimos na missão da Canção Nova de evangelizar todo mundo. E hoje Deus fala para você, na sua casa. Hoje Deus chega até o seu coração e te convida
a uma nova atitude. Acolha hoje uma efusão do Espírito Santo que transforma, que modifica e que faz nova todas as coisas, todo o acompanhamento que hoje você vai dar para o seu filho na vocação dele. Bendito e louvado seja. Eu espero que você tome posse disso que nós rezamos. Sim, porque a oração acontece quando eu tomo posse. Deus quer realizar obra nova em você, mas é preciso que você tome posse. E louvamos a Jesus. Bendito seja, Senhor. Porque hoje o Senhor curou. Você que nos ouve agora, amém. Agradeça e tome posse dessa cura. Às vezes o medo que você tem, a tua preocupação incessante com o futuro do teu filho, com as escolhas do teu filho. Tome posse dessa cura. O Senhor te cura deste medo. São muitos os nomes das redes sociais, por isso nós não falaremos. Mas saiba que no coração de Deus todos vocês foram acolhidos. Bendito e louvado seja pelo dom da vida de todos vocês. Amém. 20h51. Muito bom rezar, não é verdade, Mauro? Maravilhoso. Família em oração é isso. Precisamos a todo momento, em todas as ocasiões, dobrar o nosso joelho e clamar para o alto. Vem, Senhor Jesus. E o nosso programa já está chegando ao fim. Passa rápido, não é verdade? E que bom, viu? É muito bom vir aqui ficar com você nesse curto tempo, mas um momento que a gente aproveita bastante. Eu te espero para mais um programa na próxima terça-feira, porque o Em Família é assim. Toda terça, quinta e sexta você tem um compromisso conosco, aqui na Rádio América AM 1410. No próximo programa, uma novidade, hein? Traremos um casal fundador de uma nova comunidade. Eu e o Mauro, Caroline, Gabriela fazemos parte da comunidade Sagrada Família. Nessa parceria com a Canção Nova, conduzimos esse programa. E que legal, o Senhor vai trazer uma outra comunidade que também trabalha com família, não é bom, Mauro? Bom, uma bênção para nós. Podemos partilhar o nosso carisma. Isso tudo para você crescer cada dia mais. Muito obrigado pelo Veronese na técnica mais uma vez. Carol no telefone. Obrigado, Gabi. Gostou de ficar aí, né, Gabi? Tá dizendo que sim. Que bom, Gabi. Seja sempre bem-vinda. Mauro, foi um prazer conduzir o programa com você. Tava com saudade. Foi uma bênção. Eu também com a saudade de todos. Agradecer a você por estar conosco e fazer um convite. Nos visite no nosso portal, na nossa comunidade, no www.sagradafamilia.org.br. Passe pelo nosso portal, deixa a tua sugestão no nossa página do Facebook, a respeito até de um tema que você queira discutir na próxima sexta-feira, algo do teu interesse. Nós estamos abertos porque estamos em família e às vezes queremos ouvir todo momento a tua opinião. Lá tem grupo de oração também, amanhã é dia de grupo de oração. Amanhã, né? às 5 da tarde, o nosso grupo de oração, transmitido pela nossa web TV. É isso aí, pessoal. Até terça-feira que vem, mais um programa Em Família. Fique com Deus, você fica agora com Dunga. O meu lugar é o céu. Tchau. Tchau, amém. Tchau. Deus abençoe. É lá que eu quero